Perfeito. Olá, bom dia. A gente vai começar a sessão já já. Só vamos esperar um minutinho para que mais pessoas se somem. Eu sou o Matheus, trabalho na Connect Américas e aqui também já está o Renan, que vai conduzir a palestra de hoje. Muito obrigado a todo mundo por se somar. Só mais um minutinho e a gente já começa. Bom dia. Bom dia, bom dia. Estou recebendo aqui o bom dia de vocês pelo chat. Já aproveito para falar que durante a apresentação do Renan, se tiver qualquer dúvida, alguma pergunta sobre o que ele fala, vocês podem encaminhar aqui as perguntas pelo chat que eu vou estar acompanhando, tá? A gente vai ter esse formato de apresentação e um momento para perguntas e respostas no final da sessão. Muito obrigado, Mônica, Débora, Felipe, todo mundo que está se somando aí na sessão de hoje. Bom dia, Leonardo. Tem mais gente somando. Cláudia. Bom, acho que em respeito a todo mundo que chegou cedo, acho que 3 minutinhos já é um bom tempinho. Se mais pessoas vão se somando, não tem problema. A gente vai começar agora com a apresentação. Como eu falei, meu nome é Matheus, então sou eu que estou em contato com vocês desde o comecinho, por e-mail, por WhatsApp. Eu integro a equipe Connect Américas e eu gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo que se somou essa manhã aqui com a gente, nessa que é a primeira sessão do ciclo de capacitações da Rota Exportadora no Brasil. A Rota Exportadora é uma série de capacitações organizadas pela Connect Américas, que muitos de vocês já conhecem, a plataforma do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem como missão capacitar e ajudar que micro, pequenas e medianas empresas, pequenos negócios brasileiros e da América Latina acessem o mercado internacional. Esse ciclo de capacitação também é apoiado pelo Bidintal, que é uma organização que apoia a agenda de integração regional dos países da América Latina e do Caribe. O objetivo desse programa é auxiliar empresários da região, empresários e as micro, pequenas e medianas empresas a expandir e melhorar o seu plano de ação para integração internacional e comércio exterior. É por isso que eu fico muito feliz com a presença do Renan aqui, quem eu quero apresentar. O Renan é o palestrante do dia. É uma grande honra para a gente ter a presença do Renan, que é diretor na Intervip Comércio Exterior. Depois ele vai falar um pouco mais dele também, mas nesse momento eu aproveito para dizer que ele é um profissional mais capacitado para mediar essa sessão, além do cargo de diretor na Intervip. Ele é conselheiro de assuntos estratégicos do Comex do Brasil, embaixador do Fórum de Internacionalização de Empresas, e o Renan também publica livros. Tem 2 livros publicados, o Minuto Comex e o Comércio Exterior em Tempos de Covid-19, tá? Como eu mencionei no comecinho da sessão, a dinâmica dessa conversa vai permitir que todas as perguntas sejam enviadas por chat. Eu vou acompanhar as perguntas e a gente faz no final da sessão. Não vou me alongar muito, não, só agradecer mais uma vez a presença de todo mundo e passar a palavra para o Renan. Bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos, bom dia, pessoal. Queria começar agradecendo o convite do Connect Américas
para estar aqui com vocês hoje, em especial a pessoa do Matheus, do Luciano. Espero poder retribuir com um pouquinho de conhecimento para vocês sobre o tema hoje, né? Muito importante, introdução ao comércio exterior brasileiro, com foco também na América Latina, né? Eu dividi essa apresentação em duas partes, tá, gente? Para ficar mais dinâmico e mais fácil de todo mundo acompanhar. Basicamente vai ser um mapa mental, inicialmente falando sobre a introdução do comércio exterior de fato, né? O comércio exterior ele é o mesmo, independente de América Latina, Europa, Ásia, os procedimentos são padrões, né? No comércio internacional. E aí, sim, na segunda parte, a gente vai poder falar com um pouquinho mais de especificidade na parte da nossa América Latina aqui, né? A questão do desenvolvimento, como que o comércio exterior funciona aqui dentro para a gente. Então, inicialmente, gente, eu queria começar com uma reflexão aqui para vocês, que o processo de globalização, ele é irreversível, né? Nós vivemos num mundo extremamente globalizado e cada vez mais será dessa forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já ouvi de alguns empresários a seguinte questão: olha, eu não exporto, porque o Brasil, por ser um território, né, maior, ele atende toda a minha demanda, né? Tudo que eu preciso, eu consigo comprar aqui no mercado local, e tudo o que eu vendo, eu tenho essa demanda aqui no mercado nacional que adquire meus produtos. Ok, não vou dizer que está errado, porém, é necessário o empresário entender que o processo de internacionalização da sua empresa, ele vai te trazer muitas vantagens no decorrer desse processo. Por quê? Na importação, quando a empresa ela participa de um processo de importação e ela acaba adquirindo produtos, mercadorias de outros países, ela está trazendo inovação, ela está trazendo novidade, ela está trazendo qualidade, ela está trazendo diferencial, para que ela possa implantar aqui dentro e se diferenciar perante seus concorrentes. E às vezes até preço, muitas vezes até preço, porque por mais que você esteja comprando no mercado local, muito possivelmente o lugar que você está comprando, aquele produto foi importado já previamente. Então, por que você não elimina essa cadeia e importa direto? Além de ser uma vantagem de inovação que você vai ter para o seu mercado, você também possivelmente vai estar economizando. Já o fato da exportação, ela vai te trazer uma credibilidade maior para a sua marca, né? Um posicionamento melhor. Toda empresa que exporta, ela tem um reconhecimento maior no mercado, em termos de posicionamento também. E ela vai te trazer uma solidez, né? Uma estabilidade em tempos de crise. O Brasil não é o país mais estável do mundo, né? Está longe disso. Então, quando você tem mercados externos que estão dispostos a comprar o seu produto, você tem uma segurança maior para tempos instáveis, para tempos de crise. Numa eventual crise aqui no Brasil, onde a demanda acaba caindo demasiadamente, você tem outros mercados que podem suprir essa sua necessidade e continuar comprando. Então, o processo de internacionalização da sua empresa, ele só vai te trazer benefícios. Tá? Bom, a partir dessa reflexão, né, dessa convicção do empresário em querer internacionalizar a sua empresa, o que ele precisa? Qual que é o primeiro passo? Ele precisa de uma autorização perante a Receita Federal Brasileira para poder operar dentro do comércio exterior, comercializando produtos. E isso se dá através do radar. O radar ele é uma ferramenta da Receita Federal que ela concede essa autorização para você poder importar e exportar em nome de pessoa jurídica. Hoje, nós temos três principais opções de radares para você ter aí na sua empresa. A primeira e a mais rápida e fácil seria a Expressa. Ela sai basicamente de forma automática, basta a empresa ter o CNPJ, né? Constituído perante a Receita Federal, junta comercial, e ter um certificado digital de pessoa física do sócio administrador da empresa. Através desse certificado digital, o CPF,
que nós fazemos o pedido para esse radar expresso, ele sai basicamente de forma automática, e a sua empresa fica apta a exportar numa quantidade de valor ilimitado, tá? Para exportação, a Receita nunca impõe um limite financeiro para suas operações. Então, se você quiser exportar, você consegue exportar qualquer valor, qualquer quantidade de mercadoria, em termos financeiros, para qualquer outro país. Não há limite. Já para importação, nesse radar expresso, ela só vai te conceder $50 mil num período consecutivo de 6 meses. Ele é renovável a cada 6 meses. Mas você não pode ultrapassar esse limite de $50 mil. Para quem está começando, talvez seja a melhor opção, é o radar mais rápido e o mais fácil de ser concedido, ser deferido pela Receita Federal. E basicamente vai funcionar aí como um experimento, um teste para que você possa evoluir, não só nas exportações, como nas importações também, para posteriormente pleitear algo mais considerável, que aí seria o quê? A segunda opção, que seria o radar limitado. O radar limitado você precisa também entrar com a mesma documentação perante a Receita Federal. Ela vai analisar a capacidade financeira da sua empresa, através de recolhimentos e uma série de fatores que a Receita Federal atribui para essa análise, e ela vai te conceder um limite que é de $150 mil para a importação. Então, você vai conseguir importar $150 mil num período consecutivo de a cada 6 meses, sendo renovável, e a exportação continua ilimitada. E aí, claro, o melhor dos mundos seria o radar ilimitado, que para exportação, como eu já disse, continua ilimitado, e na importação, aí sim, você não tem um limite para poder operar. Isso beneficia muito as empresas que estão já acostumadas ao comércio exterior e dependem da importação para operar normalmente. São empresas que importam máquinas, produtos de maior valor agregado, né? Depois que você tem o radar em mãos, é importante o empresário ele ter o domínio, ou o domínio parcial, ao menos, de uma coisa que se chama Incoterms. O que são Incoterms? Incoterms são os termos internacionais que vão definir a responsabilidade da logística entre as partes. Quem são as partes? Importador e exportador. Então, vamos lá, eu vou dar alguns exemplos aqui para que vocês possam visualizar de uma forma mais didática. Essa palestra eu vou conduzir bem de uma forma, de uma linguagem empresarial, tá, gente? Uma forma um pouco mais longe da parte acadêmica e trazer mais essa locução para o nosso dia a dia, né? Em mesa de reunião, de uma forma, às vezes, até mais informal, para que as coisas possam ser entendidas mais facilmente, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui aos Incoterms. Digamos que você seja o importador, tá? O que eu sempre sugiro aqui para os nossos clientes? Que eles tenham o controle da logística internacional. Por quê? Quando você tem o controle da logística internacional, você consegue coordenar muito melhor a questão dos prazos, tá? Você fica bem ciente de tudo com relação a prazo, quanto tempo vai demorar para fazer a coleta lá fora, para essa carga embarcar, quando que ela vai chegar. A operação é sua, está nas suas mãos. E também, o principal é o controle financeiro da operação. É você que está contratando essa logística, então você vai saber, de forma pelo menos aproximada, os custos que você terá com relação a essa logística. Então, quais são os Incoterms que atendem o importador que eu sugiro para os meus clientes aqui? O Incoterm Ex-Works, que ele funciona tanto para o marítimo quanto para o aéreo, tá? Modal marítimo e aéreo. E o Incoterms FOB, que funcionaria para o modal marítimo, e o FCA, que funcionaria para o modal aéreo. Então, esses três principais para a gente decorar seria o Ex-Works, o FOB e o FCA. Então, vamos lá. O que significa cada um deles? O Incoterm Ex-Works, você é o importador. Você está comprando a mercadoria lá fora. Com o Incoterm Ex-Works, você fica responsável por coletar a mercadoria na fábrica ou no armazém do seu fornecedor lá fora. Digamos que esse fornecedor esteja em Xangai, na China. Então,
uma transportadora nomeada por você vai coletar essa carga na China, em Xangai, levar para o warehouse em Xangai, perto do porto, levar para o porto em Xangai, estufar essa carga, entrar no navio, chegar aqui no Brasil, e aí sim a gente faz toda a liberação da mercadoria. Claro, para quem está começando pode pensar, poxa, mas eu que vou ter que fazer tudo isso, eu não tenho experiência. Aí sim entra a figura de uma empresa prestadora de serviços na área de comércio exterior que vai poder te ajudar. Na Intergrip que nós fazemos tudo isso. Então é sempre bom ter um bom parceiro que possa te auxiliar nas suas operações aí de comércio internacional. O Incoterm FOB ou o FCA, qual que é a diferença do Ex-Works? Você não vai coletar essa carga na fábrica do seu fornecedor lá fora. Esse fornecedor vai entregar essa carga no porto para você. Tá? É a única diferença. Mas o controle da logística continua sendo da sua empresa. Vamos inverter agora? Você é o exportador, você está vendendo essa mercadoria. Eu já ouvi muita gente, muito empresário, que prefere vender no Incoterm Ex-Works, que é o quê? A responsabilidade é coletar na sua fábrica, no Ex-Works. Aí ele entende que ele não tem responsabilidade, que ele fica livre, né? Basta o seu comprador, sendo ele nos Estados Unidos ou na China, pedir para uma transportadora coletar a mercadoria na sua fábrica e a partir daí acabou a sua responsabilidade. Vamos quebrar esse mito. Por que não é eventualmente a melhor opção para você vender no Ex-Works? Porque você fica refém de alguns prestadores de serviços que você não conhece, que vão estar com a sua carga atuando em seu nome perante a Receita Federal. Para todo mundo que está assistindo aqui, eu duvido que alguém já forneceu uma procuração para um advogado que você não conheça, de olhos fechados. Você nomeou um advogado para te representar. Seria basicamente isso, você operando no Incoterm Ex-Works na exportação. Você vai ter que nomear algum despachante aduaneiro, empresas que vão atuar em seu nome, que foram nomeadas pelo seu cliente lá fora. Então, ele vai defender quem? Ele vai preferenciar quem na operação? Sempre o cliente lá fora, que é quem está pagando ele. Então, por isso que na exportação a gente inverte. Na exportação, eu não gosto de sugerir para os meus clientes trabalharem dentro do Incoterm Ex-Works. Já surgiram o Incoterm FOB, o próprio FCA, ou ainda o CIF. O que é o CIF? Você fica responsável por toda a logística. Você entrega a sua carga no porto ou no aeroporto aqui no Brasil, faz a contratação da companhia marítima ou aérea também e entrega essa carga lá no porto ou aeroporto de destino para o seu cliente. Aí você fica com responsabilidade sobre toda a logística, mas tem todo o controle da operação. Tá? Então, pulando do Incoterms agora para a questão da classificação fiscal, gente. Classificação fiscal é um item muito importante da operação. É ele que vai definir os impostos que serão pagos para a Receita Federal na modalidade de importação, por exemplo. Na exportação, a gente não tem impostos, tá, gente? Exportação é isento de impostos, salvo alguns produtos específicos, como armas, por exemplo, e alguns outros. Mas, se tratando de carga geral, exportação não tem imposto. Então, por que é importante definir a classificação fiscal? Primeiro, porque é muito importante que a classificação fiscal esteja correta, né? Esteja alinhada com o produto que você está comercializando, porque isso pode ser analisado pela Receita Federal no momento da liberação. Tá? A gente tem basicamente 3 tipos de canais de parametrização. Temos um quarto, que é o canal cinza, que é extremamente raro, mas eu vou citar aqui para vocês, que aí sim pode ser alvo de fiscalização de toda a operação. E uma das coisas que mais chamam a atenção e que mais, eventualmente, acaba tendo algum problema é justamente a questão da classificação fiscal. Tá? Então, para a gente relembrar aqui os canais, existe um canal verde, né, quando você tem a liberação da sua mercadoria sem conferência física e sem conferência documental. Temos o canal amarelo, que é a conferência documental da carga, e temos o canal vermelho, que é a conferência documental e física.
O canal cinza, ele é extremamente raro, ele acaba surgindo em algumas operações que há algum problema previamente observado aí, em termos de fraude, alguma denúncia, algum problema de subfaturamento, algo nesse sentido, tá, gente? Os mais usuais mesmo são o verde, o amarelo e o vermelho, com um índice muito maior para o canal verde. Hoje, no Brasil, nós temos praticamente 90% das operações de comércio exterior parametrizadas em canal verde. Tá? Isso é muito importante, pelo menos para quem atua na área, justamente num momento que a gente está vivendo uma greve, né, dos auditores fiscais da Receita Federal, e quando a gente tem tido canais verdes, as operações estão correndo normalmente. Já em casos de canais amarelo e vermelho, a gente está sendo bem prejudicado por conta dessa greve. Não vou entrar no mérito da greve aqui, mas só para ilustrar que as operações têm demorado muito para que sejam liberadas quando estão sendo parametrizadas em canal amarelo e vermelho, tá? Então, o comércio exterior, por mais que ele seja, né, no começo eu romantizei um pouco, né, que é muito importante as empresas estarem dentro de um processo de internacionalização, mostrei todas as vantagens, mas também é muito importante que você tenha ciência de todas os obstáculos, né, que você vai enfrentar, porque eles existem, e o empresário tem que estar preparado em termos de programação, né, para poder ultrapassar e quebrar essas barreiras aí que existem em qualquer negócio, né? No comércio exterior não é diferente. Vamos lá, gente. Em termos de documentação, o que o empresário precisa estar ciente aí para operar no comércio exterior em termos de documentação? Basicamente, são 3 documentos principais, tá? Vou falar apenas os principais aqui, que são os básicos. É uma comercial invoice. O que é a comercial invoice? É onde vai estar presente os dados do importador e do exportador, e principalmente os dados da mercadoria, a descrição da mercadoria, o valor da mercadoria, em dólar, em euro, na moeda que esteja sendo negociado, tá? É basicamente a fatura de compra ou de venda da sua operação. O packing list, também conhecido como romaneio, onde vão as mesmas informações do importador e do exportador no documento, com foco na embalagem do produto. Lá vai ter que estar mencionado a espécie desse volume, se é uma caixa de papelão, se é uma caixa de madeira, se é um pallet, a quantidade, a dimensão, o peso líquido, o peso bruto, tá? Tudo isso é importante para que seja feita uma boa logística coordenada de forma bem planejada, com as informações corretas, para que a gente não tenha problema lá para frente. E por último, seria o conhecimento de embarque. No modal marítimo, a gente conhece como Bill of Lading, que é o BR. No modal aéreo, a gente conhece como AWB, que é o Airway Bill. São as informações também do importador e do exportador, do transportador, da companhia marítima, da companhia aérea, também com peso bruto, o volume, a espécie desse volume, a classificação fiscal, né, também conhecida como NCM aqui no Brasil, no Mercosul, vão ter que estar informadas ali, e também vai ter o preço desse transporte, seja no modal aéreo ou no marítimo. Tá? É o conhecimento, então, de transporte, seja ele marítimo, aéreo ou até mesmo rodoviário também, no caso do CRT. Depois dessa documentação já atribuída, é importante também o empresário ele ter a ciência de que ele vai precisar fechar um câmbio, né? Afinal, a gente está falando de uma operação internacional, então ele vai precisar de um bom parceiro, seja o banco que ele possui conta, né? Ou até mesmo uma corretora de câmbio. Não vou entrar no mérito também de qual é a melhor opção, seja o banco ou a corretora de câmbio. Tenho clientes que preferem fechar diretamente no banco, por conta do relacionamento com o gerente, tudo mais, e tenho alguns clientes também que preferem fechar com corretora de câmbio, às vezes por uma facilidade, ser um pouco menos burocrático, um atendimento um pouco mais personalizado. O importante é sempre estar cotando e verificando a melhor opção, porque as taxas acabam variando, tá?
Depois do câmbio, dentro da operação ainda também, a gente tem que pensar sempre na figura do seguro internacional. A maioria das cargas, infelizmente, acabam não sendo contratadas a figura do seguro internacional por terem a questão do sinistro é extremamente raro, né? Mas ele acontece. Eu sempre sugiro que seja feito seguro internacional, até porque não é algo que vai encarecer a sua operação. A figura do seguro internacional, ela tem relativamente um custo-benefício extremamente bom, não é caro, é barato. Normalmente 1% ou até menos de 1% do valor da mercadoria. É importante para algumas cargas específicas, né? Quando a gente está falando de bijuteria, metais preciosos, máquinas, é importante a figura do seguro internacional para ter uma segurança maior aí na operação. Em termos de logística internacional, gente, outra dica que eu costumo dar também para os meus clientes aqui, eu já tive clientes que ele fazia a contratação do despachante aduaneiro de forma individualizada, do agente de cargas de forma também individualizada, do seguro internacional, do transporte rodoviário, de uma consultoria para estudo de redução de impostos, ou seja, a operação ela fica bem individualizada. Isso, de certa forma, não é a melhor forma para conduzir a operação, porque ela fica um pouco mais travada, né? O ideal é que a gente sempre fala, né, a questão do profissional especialista e do profissional generalista, né? O que é mais importante para o seu negócio? Quem é mais importante para conduzir as suas operações? A gente pode falar que dentro do comércio exterior é muito importante que você tenha um profissional especialista, sim, mas obrigatoriamente ele tem que ser generalista. Ele não pode ser só um despachante aduaneiro, ele não pode ser só um agente de cargas, que ele não vai entender a operação como um todo. É muito importante o profissional que está cuidando das suas operações de comércio exterior ter o conhecimento total da logística internacional. Tudo que é necessário fazer para que a sua carga saia da sua fábrica e seja entregue no seu cliente lá no outro país, ou o processo inverso, que a carga saia do seu fornecedor em algum outro país e chegue bem dentro do cronograma, dentro da sua empresa, que ela seja entregue dentro da sua empresa. Então, eu sugiro que essa contratação seja feita por uma empresa que absorva, se não todo o processo, mas grande parte desse processo, para que você possa não só acompanhar de uma forma melhor e mais organizada, como também cobrar se alguma coisa de errado acontecer, né? Se você tem as operações totalmente individualizadas, é muito comum que cada parte costume ficar apontando o erro da outra e tentando se eximir da responsabilidade. Quando você contrata uma empresa única para cuidar de toda a operação para você, fica mais fácil de você cobrar e de você exigir o resultado e apontar alguma coisa errada se eventualmente aconteça, tá? Por fim, gente, dentro ainda do comércio exterior, eu só queria pincelar rapidamente para as empresas que forem se desenvolvendo dentro do comércio exterior, que elas possuam operações já tanto na esfera da importação quanto da exportação, tem uma figura que é muito importante, é conhecida aí como a galinha dos ovos de ouro das empresas que atuam no comércio exterior, que é a figura do drawback. O que é o drawback? O drawback é um benefício concedido visando o desenvolvimento das exportações aqui no Brasil. Por quê? Quando você importa, por exemplo, uma matéria-prima da China, dos Estados Unidos, seja de onde for, você importou, trouxe para sua empresa, você faz um beneficiamento dessa matéria-prima, você vai industrializar essa mercadoria que você importou. Depois que você industrializar essa mercadoria que você importou e essa mercadoria seja destinada para exportação, você vai vender ela para um outro país, tudo aquilo que você ia pagar de impostos, o II, o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS, eles ficam suspensos. Você acaba não pagando até que seja comprovada a sua exportação. Então, olha o quanto você elimina de custo, né? Hoje, grande parte dos custos de uma operação de comércio exterior são justamente a questão dos impostos. Com o drawback, eles ficam suspensos e, a partir do momento que você exporta, você encerra a operação e não precisou pagar sobre a sua importação
nem imposto de importação, nem IPI, nem PIS, nem COFINS, nem ICMS. Tá? Então, é uma vantagem muito grande para quem opera aí, tanto na importação quanto na exportação, a utilização da figura do drawback, ok? Bom, gente, acho que eu fiz um resumo da primeira parte aí, né? Que seria a introdução ao comércio exterior, né? E agora eu vou falar um pouquinho do mercado aqui da América Latina, de forma geral, muito embora as operações citadas anteriormente, todas se aplicam para o mercado da América Latina, tá? Eu vou querer mais expor alguns dados aqui para vocês sobre o nosso mercado aqui da América do Sul, Central e do Norte também, né? Envolvendo o México, para que vocês possam ter uma visão geral aí. Então, vamos lá, gente. Todo mundo sabe, né? As Américas foram colonizadas, né? Principalmente aqui a parte de baixo. Foram culturas que foram extremamente colonizadas e exploratórias, né? E a gente acaba sofrendo o reflexo disso até hoje, né? O reflexo de uma exploração, ela fica por muito tempo na raiz de um país, né? Tanto é que a América Latina, ela tem uma economia focada em produtos primários, né? Tem até um texto que eu escrevi que eu falo que o fantasma da colonização ainda assombra o Brasil, né? Porque a gente continua fornecendo para o mundo commodities, né? Produtos que a terra nos dá. E não estou falando que isso é ruim, mas é ruim o fato da gente ter basicamente só isso salvando a nossa balança comercial, né? A gente depende quase que 100% do agronegócio, né? Então, isso é uma realidade não só do Brasil, como de todos os países que compõem a América Latina, com exceção um pouquinho do México, e eu vou explicar o porquê. Mas antes disso, tem um pessoal perguntando aqui a modalidade que suspende os impostos, né, que eu citei na importação, é drawback, tá, gente? É DRAWBACK, drawback, ok? Até ao final da apresentação, gente, eu vou deixar disponíveis aqui os meus contatos e eu vou mandar também para vocês um e-book sobre a introdução do mercado exterior, do comércio exterior com a América Latina. Eu vou disponibilizar e o Connect Américas vai fazer um envio para vocês desse e-book, tá? Vão ter todas as informações da maioria das coisas que eu citei aqui sobre o mercado da América Latina. E quem tiver alguma dúvida depois também sobre operação, pode entrar em contato comigo. Também tem um e-book que fala sobre isso. E quem me pedir no Instagram, no LinkedIn, eu forneço com o maior prazer. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Para a gente citar aqui um pouquinho sobre o mercado da América Latina, né? Queria compartilhar com vocês algumas informações para vocês refletirem comigo, tá? Eu vou citar, dentro de um ranking aqui, os produtos que o Brasil mais exporta, tá? Em ordem. Vamos lá, então. Soja, petróleo, minério de ferro, celulose, milho, carne bovina, carne de frango, farelo de soja e café. Ou seja, vai de encontro com aquilo que eu falei, né? É o agronegócio, é a pecuária, que basicamente alavanca aí a nossa balança comercial. A gente é extremamente dependente da exportação desse tipo de produto para que a gente tenha uma balança comercial com superávit. Agora vamos ver o inverso, vamos ver o que o Brasil importa, na ordem também dos principais. Óleos combustíveis de petróleo, adubos ou fertilizantes químicos, produtos da indústria de transformação, equipamentos de telecomunicações, válvulas e tubos termiônicas, obras de ferro ou aço, partes e acessórios de veículo, plataformas. Ou seja, perceberam a diferença? A gente sai de uma exportação extremamente focada em produtos primários para uma importação de produtos já manufaturados, industrializados e mais tecnológicos, né? E a gente não é exceção. Vamos lá, a gente é regra, infelizmente. Argentina, o que a Argentina mais exporta?
farelo de soja, milho, caminhões, produtos de soja, óleos de soja, trigo, carne, ouro, óleo de petróleo e camarão congelado. Vamos no inverso agora. O que eles importam? Soja, petróleo, automóveis, peças de telefone celular, medicamentos, partes e peças para geradores, caixas de câmbio, telefones celulares, partes para geradores de energia. Mesma situação do Brasil, né? Chile, o que ele exporta? Cobre, salmão, cereja, vinho, celulose de eucalipto, uva, celulose de conífera, maquinário e equipamento, carbonato de lítio também. E o que ele importa? Reatores nucleares, aeronaves e suas partes, automóveis, máquinas e materiais elétricos, produtos farmacêuticos, plásticos e suas manufaturas, bebidas, alcoólicos e vinagre, instrumentos ópticos e fotografias, ferro e aço. Ou seja, só para citar os principais aqui da América do Sul, gente, tem Colômbia também, mas se eu ficar citando todos, a gente vai se alongar muito. Então, já deu para ter uma ideia, né, de que a gente realmente está focado na exportação de produtos primários, e enquanto que na importação a gente já importa produtos manufaturados. Por que eu falei que o México ele é um pouquinho uma exceção disso? Porque ele está do lado dos Estados Unidos, né? Ele está colado ali com os Estados Unidos, e os Estados Unidos utiliza muito o México para a implantação de indústrias maquiladoras, que são indústrias que fazem processo de transformação. Ou seja, tem muita indústria dos Estados Unidos no México, que os Estados Unidos usa dentro do México. Por quê? Porque a mão de obra é mais barata, a questão do imposto é mais barata. Então, ele faz todo o processo de transformação lá no México, depois leva para os Estados Unidos para dar um acabamento final da tecnologia e aí sim vender dentro do país e também fora. Então, eu vou citar aqui as referências que eu citei do Brasil, do Chile e da Argentina, agora do México, para vocês também verem um pouquinho da diferença. O que o México exporta? Petróleo e derivados, produtos da indústria automotiva, ou seja, para os Estados Unidos, monitores e projetores, frutas, carne, cerveja, computadores, cana-de-açúcar, peixe, joias e metais preciosos. Ou seja, ele tem também a questão da indústria primária, né, dos produtos primários na sua composição do ranking de exportação, mas também ele já tem produtos já manufaturados por conta dessa proximidade com os Estados Unidos, como eu citei. E o que ele importa? Gasolina, automóveis, circuitos integrados, partes das peças de reposição, plástico manufaturado, gás natural, partes e peças de veículos, circuitos modulares de computadores, acessórios de computador, motores de pistão de ignição, ou seja, também é um país que importa produtos já acabados, né? Eu vi rapidamente alguém citando aqui essa questão de agregar valor, né? É justamente isso que eu sempre falo, é muito importante que os empresários, mas isso não é especificamente culpa dos empresários, pelo contrário, é culpa da condição de mercado que a gente vive aqui também, né? Essa questão da dificuldade da gente agregar valor. A gente continua exportando o que a natureza dá, né? Só para citar um exemplo, o Brasil é um dos maiores exportadores de café do mundo, né? Temos diversas aí fazendas, hectares de plantação de café. E como que a gente exporta esse café? A gente exporta o café da forma, basicamente, que a natureza dá, né? Não tem nenhum processo aí de transformação enriquecedor, que agregue valor para o mercado internacional. Então, a gente é o país que mais planta café no mundo. Só que, por incrível que pareça, a Alemanha, que não tem um pé de café plantado em seu território, tá? Ela consegue exportar mais café do que o Brasil em termos de valor. Sabe quantas vezes? 70. Por quê? Porque ela agrega valor. Aquelas cápsulas tão famosas lá, né? Não vou citar a marca aqui, que hoje em dia tem várias, inclusive. Muitas delas são feitas na Alemanha. Então, esse processo de agregar valor, ele é muito importante para que o país ele saia dessa cultura de exportar somente o que a natureza dá
para uma cultura de beneficiamento, de manufatura, de manufaturas, né? Para que a gente possa ter um produto exportado de um maior valor, que vai beneficiar não só o empresário, mas toda uma cadeia, todo um país, todo um continente, né? Uma coisa ela puxa a outra. Mas por que é um pouco mais difícil, né? Essas coisas acontecerem por aqui? Primeiro porque falta também conhecimento, né? Falta as pessoas se interarem mais sobre o mercado internacional e participarem mais, quererem se envolver. Mas também nós não somos o melhor país do mundo para se empreender, né? Para a criação de negócios. Nós somos um país extremamente burocrático, com leis extremamente desatualizadas, né? Que prejudicam muito o dia a dia do empresário aqui no Brasil. Aquela história de que empresário é vilão, poxa vida, não é bem assim, né? Isso é uma expressão um pouco antiga já, de quando talvez a gente estivesse falando antes de Revolução Industrial e tudo mais. Hoje em dia, o empresário não é vilão, gente. É muito difícil ser empresário, principalmente no Brasil. Ele sofre muito com burocracia, com a parte de impostos aqui no Brasil. Quando a gente vai explicar para um cliente no exterior como é calculado os impostos aqui no Brasil, é difícil do pessoal entender, porque é uma legislação extremamente difícil, longa, densa, diferente de muitos países onde isso é mais fácil. Então, o que a gente precisa providenciar aqui no Brasil? Reformas, né? A gente precisa ter um país mais flexível, precisa de uma reforma administrativa, a gente precisa de uma reforma tributária, né? É muito importante para que a gente possa desenvolver. E também na parte da estrutura, né? Da infraestrutura do país. A gente tem uma costa gigantesca que é pouco utilizada para transporte nacional aqui, que é conhecido como cabotagem, né? A gente tem, hoje no Brasil, nós somos dependentes de uma logística viária, né? Estradas, certo? E o Brasil não é o melhor país do mundo para se ter estrada. Por quê? Falando um pouquinho de geopolítica agora. Nós somos um país extremamente montanhoso, né? Se a gente comparar com os Estados Unidos, a gente percebe uma grande diferença. A costa dos Estados Unidos, ela é plana. Isso ajudou os Estados Unidos a se desenvolver mais rapidamente e ter mais megalópolis em seu território. Tem uma cidade grande atrás da outra, porque o território ele é plano, perto do mar. Então, isso foi uma grande vantagem para que os Estados Unidos se desenvolvessem mais rapidamente. No Brasil, toda a nossa costa ela é montanhosa. Então, os gastos com infraestrutura acabam sendo muito maiores. A gente tem um exemplo da Imigrantes. Eu não sei se eu vou dizer com precisão esses números, mas eu me recordo que é algo muito próximo disso. Vou desconsiderar aqui qualquer valor de corrupção e tudo mais, vamos considerar o básico. A Imigrantes ela teve um custo de 900 milhões para que ela fosse construída, né? Para ligar as capitais aí, São Paulo, né? Na verdade, para o mar, para Santos, por exemplo, para o litoral. Se o Brasil fosse um território plano, esse custo seria basicamente de 20 milhões. É uma diferença muito grande, né? E a gente não desenvolveu outros mecanismos de transporte, né? Como as ferrovias, né? Que seriam extremamente importantes para o Brasil, e também a cabotagem. Então, essa questão de agregar valor, ela está muito ligada ao desenvolvimento do nosso país como um mercado mais acessível de ser transposto, né? Isso vai depender da nossa política de melhorar isso, iniciativas privadas também, parcerias públicas, para que isso seja mais falado e mais cobrado, para que as coisas aconteçam de forma mais rápida, né? Essas reformas, a parte da infraestrutura logística, e também cabe a nós sempre nos atualizarmos, né, e buscarmos esse conhecimento, parceiros estratégicos
que possam viabilizar o comércio exterior de uma forma mais fácil, mais segura e mais eficiente, né, para as empresas brasileiras. Basicamente é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, gente. Só falando de América Latina ainda, um ponto que eu não citei, mas que é importante também, a gente conhecer sempre o mercado que a gente vai estar em contato, tá? Dentro da América Latina aqui, é muito comum a gente chamar as pessoas, né, seja o seu cliente ou o seu fornecedor, pelo primeiro nome. É comum a gente conversar coisas fora do contexto do negócio antes de iniciar uma conversa assim para fechar um negócio, né? As pessoas são mais bem-humoradas, né? Existe a cultura do toque também, poucas pessoas se incomodam, assim, pelo menos um toque ali enquanto conversa. Não vou falar esse toque insistente, né? Que ele é chato, mas é comum dentro da cultura da América Latina. E já quando você vai fazer negócios no exterior com culturas extremamente diferentes, uma cultura japonesa, uma cultura de alguns países europeus, aí é diferente. Dificilmente você chama a pessoa pelo primeiro nome, você chama pelo sobrenome. Essa questão do toque, ela basicamente não existe. Essa questão de se conversar coisas que não competem ao negócio em si também, ela acaba sendo um pouco mais rara, principalmente no primeiro momento. A questão da pontualidade, ela é extremamente exigida, né? Principalmente culturas asiáticas. Aqui no Brasil, se você atrasar 5 minutos para uma reunião, acaba sendo, não é o ideal, obviamente, mas acaba sendo mais compreensível, né? Agora, com outras culturas, isso pode ser um desrespeito, né? Pode melar um negócio. Então, é muito importante, quando você for fazer um negócio internacional, que você conheça o mínimo da cultura do país que você está se envolvendo, tá? E, antes de tudo, claro, ter um conhecimento básico sobre comércio exterior, comércio internacional. Isso eu posso ajudar vocês. Eu disse que eu vou disponibilizar para quem me chamar posteriormente um e-book sobre uma introdução, né, ao comércio exterior brasileiro e também esse e-book sobre introdução ao comércio exterior com a América Latina. Tá bom, gente? Agradeço a todos que estiveram aqui nessa primeira palestra do Conect Américas. Aproveito para agradecer novamente ao Matheus e ao Luciano pelo convite. Foi com muita alegria que eu ministrei essa primeira palestra aqui hoje e me coloco à disposição de todos vocês. Tá bom? Obrigado, gente, mais uma vez. Ô, Renan, eu que agradeço, a gente que agradece a sua disponibilidade. Eu adorei que você fazia pergunta e você mesmo respondia. Então, acredito que muitas das perguntas que as pessoas, os participantes poderiam ter, você já esclareceu durante a sua exposição. Eu acompanhei algumas perguntas, uma você já respondeu, que é a questão do drawback, daí você também falou que muita coisa vai estar no e-book, né? Tinham perguntado sobre isso. Tem uma observação do Leonardo Florencio, que participou bastante, agradeço a participação de vocês no chat. Ele comenta que a observação que eu considero importante nesse contexto, imagino que era algo que você falava, é a formação de preço em relação a impostos. Há impostos que fazem parte do custo, CCLL e RPJ, por exemplo. Não sei se é um comentário, você quer comentar, falar alguma coisa, mas o Sim, Leonardo falou aqui. ele tem toda a razão, mas aí foge um pouquinho da parte do comércio exterior em si, né? Ele entra na formação de custo mais da contabilidade brasileira aí, né? Depende também do regime de tributação da empresa, mas ele tem razão no comentário. O Douglas perguntou se o CPP tem que entrar na formação de preço. Desculpa, eu não entendi. Douglas perguntou se o CPP tem que entrar na formação de preço. Não, eu não coloco. Pelo menos na formação de preço do seu produto importado, ele não entra. Perfeito. O Marcos tinha perguntado se a gente ia abordar a exportação de serviços. Hoje não, Marcos. É uma ideia, talvez, para uma outra sessão, um outro módulo, mas hoje não. Deixa eu ver se eu tinha salvo alguma outra pergunta. Tinha perguntas de diferenças culturais que você respondeu, né? Eu achei interessante que no chat não tem mais nenhuma outra pergunta, não. Deixa eu ver se chegou aqui alguma outra.
as outras perguntas que eu tinha pensado era onde obter essas informações. Você tem recomendação de sites, de plataformas onde os empresários podem recorrer a essas informações? Tem sim, gente. Poxa, hoje a internet ela é um mundo aí de informações para todo mundo que quer começar em qualquer coisa, né? O importante é a gente saber filtrar essas informações, porque tem muita informação de qualidade, mas também tem muita informação rasa e sem muito contexto, ela acaba ficando um pouco fora do que é realidade dentro do comércio exterior. Então, os empresários eles podem buscar ajuda em sites como a Apex, né? A instituição Apex em si, ela ajuda muito os empresários que querem atuar no comércio exterior. O próprio Sebrae, tá? Tem sites como o próprio Comex do Brasil, onde eu sou conselheiro, muita informação relevante sobre comércio exterior. E buscar também um parceiro estratégico que possa te ajudar dentro do comércio exterior de forma geral, né? Eu me coloco à disposição aqui, falei, inclusive, no meio da palestra que eu ia deixar disponível aqui, até só para reforçar, se vocês buscarem, gente, por Renan Rossi Dias, ou Renan Dias, como está aqui na tela mesmo, no LinkedIn, vocês vão me encontrar, pode fazer conexão lá comigo, pode perguntar o que vocês quiserem perguntar, eu vou tentar ser o mais acessível possível para poder esclarecer qualquer dúvida que vocês venham ter aí, vai ser um prazer muito grande poder ajudar quem está querendo começar nessa área e internacionalizar a sua empresa, que é bom não só para você, como para o país, é o que a gente mais precisa mesmo. Não, tá ótimo. Tinha uma última pergunta aqui do Manuel, que passou batido, que é um pouco mais específica sobre a importação de fertilizante de fosfato natural reativo, que ele chama de pó de rocha do Peru. E dele falar que está no processo inicial para essa operação e é sempre bom ter uma visão de especialista sobre o tema, sobre impostos e obrigações. Eu acho que essa resposta anterior, ela talvez ajude, né? Buscar nessas entidades, nessas organizações, informações quando se quer exportar ou importar Sim. produtos específicos. Só um comentário para até ajudar. É Manuel, Matheus, o nome dele? Manuel, isso, Manuel. Até para dar um norte já para o Manuel, a importação de fertilizantes são duas questões principais aí para a gente entender. Primeiro, a gente precisa provavelmente de uma licença de importação do MAPA, tá? Do Ministério da Agricultura aqui no Brasil, para que ele autorize essa importação, tá? Todo produto que ele se refere a agronegócio, ele precisa de uma licença de importação do nosso MAPA aqui, do nosso Ministério. E é importante a gente saber também se esse fertilizante ele é tido como carga perigosa, tá? Existem alguns tipos de fertilizantes, alguns tipos de produtos que se enquadram nessa questão. E aí a condição desse transporte, inclusive o preço desse transporte, acaba variando bastante também. A boa notícia é que a parte dos impostos ela é bem mais suavizada, né, para esse tipo de produto, justamente para incentivar o nosso principal negócio, que é a agricultura, né? Maravilha. Eu espero que tenha respondido, Manuel, essa pergunta. Peço perdão, não tinha visto. E daí eu vou retornar ao contato com vocês, com o e-book, e agradecer mais uma vez o Renan pela explanação. Foi incrível e a participação de todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Matheus. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau. E antes de terminar, mencionar que essa só foi a primeira sessão, né? Vão ter mais 3 aí. Fiquem acompanhando aí os e-mails, a comunicação da Connect Américas. A gente vai convidar vocês certamente para as próximas sessões. Tchau. Obrigado. Tchau, gente.